O apóstolo Paulo, ele repreendeu as Gálatas severamente dizendo: estou admirado que tão depressa vocês estejam deixando o evangelho que foi pregado, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para outro evangelho, a qual não é outro senão maligno, maldito e anátema. Que alguns que vos perturbem querem perverter o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda que, aí ele continua, ainda que um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, mesmo assim seria anátema, amaldiçoado. Simplificando as palavras dele, amaldiçoado. Seja quem for que pregar outro evangelho diferente que Jesus Cristo nos pregou, que Jesus Cristo veio, é amaldiçoado, meu amado. E o espiritismo, no entanto, por que eu quero falar sobre espiritismo? Eu vou contar depois em outros trechos, outras pregações em voz, para você, experiências impressionantes que eu tive com o espiritismo. O espiritismo é, no entanto, sem dúvida, uma das heresias mais que cresce no mundo inteiro. E hoje o Brasil, particularmente, ele detém um triste recorde de ser o maior reduto espiritista do mundo. E o seu crescimento é grande, devido ao fascínio, devido aos ensinos que exerce nas mentes das pessoas desprovidas do conhecimento de Deus, alienadas de conhecer a palavra de Deus, alheios à palavra de Deus, divorciando, saindo, se afastando cada vez mais da verdade e juntando-se a esse tipo de espiritismo que se constitui anátema, maldito. Isso é a maior espécie de profundezas de Satanás na vida das pessoas, pronto para tragar aquelas pessoas que estão sem conhecimento, que estão sem buscar a Deus, ou então que buscam a Deus em todos os tipos de lugares e não conhecem, e acaba conhecendo esse meio. O resumo de espiritismo, o que é? Se constitui em saber que é coisas malditas, que não é de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Levítico 19, versículo 31. Não vos voltarei para os que têm espírito familiares, para ser descontaminados por eles, porque eu sou o Senhor teu Deus, que abomino esse tipo de coisa. Levítico 19, 31. E esses espíritos familiares são encarregados de transmitir maldições para as gerações. E o campo de atuação deles qual é? Na vida das pessoas, nas famílias, no casamento, violência, enfermidade, vícios, loucura, destruição, morte de filhos. Tem um versículo na Bíblia que fala que esse tipo de pessoa, as primeiras coisas que eles veem é morte de filhos. Deus condena, amado ouvinte, comunicação com os mortos é completamente proibido. Um espírito de quem já morreu retornar à terra. Nós vemos como um grande exemplo quando Jesus próprio falou, o pobre morreu, Jesus contando, você pode ver, ele veja a parábola do pobre rico, Lázaro, e com certeza quando se invoca o morto, claro que no lugar vem um demônio que conhece os costumes passados daquele morto. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, aquele que obedece a Deus ao redor, mas ao derredor, depois do arredor, está o diabo e os seus anjos bramindo igual leão, buscando a quem possa tragar. Eles pensam que está consultando o morto, mas não é ele que está falando, não é ele que está invocando, é o próprio demônio, é o diabo. Em Isaías 19, 20, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, ou os feiticeiros, ou os que chirleiam entre os dentes, murmurando, respondei, acaso não consultará um povo o seu Deus a quem serve? Acaso, aí continua, acaso a favor dos vivos se consultará a morte? A lei e o testemunho, se ele, os vivos não falarem segundo esta palavra de Deus, nunca lhes reinará a alva. Quer dizer, se os vivos não falarem segundo a palavra de Deus, nunca lhe raiará a alva, nunca esses espíritos virá a falar com ninguém ou raiar a alva. Em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito Santo expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Isso são doutrinas de demônio, meu amado ouvinte. Você não se deixe enganar de maneira nenhuma, porque o Espírito Santo de Deus, se está mostrando você para você ouvir essa mensagem, é porque ele tem um plano de salvação, um plano de vitória, ou um plano de não deixar você perder mais um filho ou um neto, porque quem ama, quem mexe com essas coisas, acaba
a Bíblia falando que isso traz grandes amarguras, tristezas e sofrimento para a sua vida. Mas como nós não queremos ver vocês enganados pelos demônios, que a função dele, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu vou contar uma experiência que tive com o Espiritismo no ano de 2002 com 2003, mais ou menos. Eu congregava numa igreja lá no Capão Redondo há algum tempo. Havia convertido uma irmã nova na igreja. Estava assídua ao centro espírita e aconteceu o seguinte: ela veio congregar na igreja, se converteu, gostou das pregações e estava frequentando a igreja constantemente. E aí, o que aconteceu? E há 3 anos atrás havia falecido seu pai. O pai dela começou a se manifestar no centro espírita ali. E aí, começou aquelas mulheres lá do centro espírita falar: ah, seu pai veio e falou isso, que queria falar com você, e que queria falar com você isso e isso. Ah, então é papai mesmo, que é papai mesmo, porque só eu e papai sabia disso. Meu Deus, é papai mesmo. E ficou duvidosa, né? Depois vinha as mulheres e falava coisa pra ela. O pai dela realmente estava vindo falar que queria falar com ela e coisa. A família dela estava indo no centro lá. E o que aconteceu? Ela pegou e falou: pastor, que tá acontecendo isso, meu pai tá vindo, se manifestando e falando que quer falar comigo no centro espírita. Aí o pastor falou: irmã, o inimigo veio para matar, roubar, destruir, ele é enganador. E ele se transforma em ministro da verdade e anjo de luz. Ele se transforma para enganar os escolhidos. É porque você é uma escolhida do Senhor e ele está tentando te enganar. Mas não é o seu pai não, é o próprio demônio. Mas será? Mas falou isso. É porque ele viu seu pai fazendo isso em vida, ou ele sabe, ele às vezes estava de redor ali. Ao redor acampa os anjos do Senhor, ao redor acampa os anjos do maligno. Aí veio de novo a irmã: pastor, papai falou isso, pastor, eu acho que é papai mesmo, que isso. Não é, irmã. E deixa o seguinte, irmã. E sempre o pastor estava naquela lá. Falava pra ela: ó, irmã, o dia que Deus mandar, quando Deus mandar, a irmã vai, que Deus se responsabiliza. Até a gente tá: poxa, será que Deus vai mandar minha irmã ir pro centro de espírita, centro de macumba, sair da igreja pra ir pro centro de espírita? Aí ela falava: irmã, pois é. Aqui o dia que Deus mandar, a irmã vai. Se Deus não mandar, não vai não, irmã, porque é sério o negócio, não vai não. Aí um dia nós estávamos na igreja, todo mundo, e havia chegado um pregador do estado de Alagoas, um alagoano, que era presbítero e que ia levar a palavra aquele dia. Aí tudo bem, quando chegou na hora de levar a palavra, nós oramos, foi a palavra uma bênção tremenda, e Deus começou a usar aquele irmão. Deus está me revelando coisas aqui, eu vou passar para a igreja da parte do Senhor, o que o Senhor me revela, porque o Senhor fala como Ele quer. Deus está mandando falar aqui isso, falou com um bocado de pessoas, e Deus está mandando falar aqui que tem uma irmã aqui que está sendo afrontada pelo diabo. O diabo está vindo e falando que quer falar com ela, e ela quer tirar ela da presença de Deus, da presença do Senhor, quer roubar ela da igreja para levar ela para queimar no fogo do inferno. Mas Deus está mandando falar agora, irmã, que você pode ir, que Ele se responsabiliza por você, pode ir. O pastor pegou e falou assim para a irmã: irmã, agora Deus mandou, agora Ele se responsabiliza, você pode ir, viu, irmã? Aí tudo bem, a irmã marcou com as mulheres lá ir fazer uma visita. Sábado a gente vai fazer uma visita lá no centro, lá, e pode marcar. A irmã chegou lá no centro, começou a sessão espírita lá, aí tudo bem. Aí o pai dela se manifestou e realmente no meio do centro, e era o pai dela mesmo, falava idêntico com o pai dela, era do mesmo jeito do pai dela, falava as mesmas coisas. O senhor é papai, sou seu pai. Aí a irmã pegou e falou assim: então tá, em nome de Jesus, sem mentira, escreve o seu nome ali no quadro ali, escreve seu nome aí. Pegou um giz e falou: em nome de Jesus, sem mentira, escreve seu nome. Aí ele escreveu: Satanás, príncipe das trevas. A irmã começou a pular e falou assim: em nome de Jesus, sai dele, Satanás, sai dele, espírito maligno. Aquele homem começou a se debater, caiu no chão e levantou normal. E ela falou assim, você ficou endemoniado porque não era nada do meu pai, tentando me enganar. E aí foi uma bênção tremenda, que muitas das pessoas daquele centro se converteu, foi para a igreja glorificar a Deus. Então, meu amado ouvinte, por isso que nós estamos conversando. E eu não vou ficar só nessa não, que eu vou contar a você mais algumas experiências que eu vi sobre espiritismo, que é o inimigo tentando enganar as pessoas.